Ora, muito boa noite. Nós vamos retomar agora as nossas lições, desta vez da doutrina, e estamos na lição número 13. Só para nos situarmos num ponto certo, a lição número 12 de doutrina, nós abordamos a questão do sono e dos sonhos. Do sono e dos sonhos. É evidente que, tendo vindo também na parte do Evangelho, nós analisando a questão do aperfeiçoamento, a questão da caridade, a questão da lei do amor, sempre em sequência, nós estamos sempre a ver o paralelismo da nossa conduta com aquilo que é o exercício da faculdade mediúnica, ou da capacidade que todas as pessoas têm, em diversos graus, mas particularmente que têm de forma ostensiva de servirem de intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material, sendo que são aqueles que sentem em qualquer grau, como nós já definimos, a presença dos espíritos. Vamos então ver hoje, na nossa aula de doutrina, o desdobramento. Desdobrar é, grosso modo, passar a ser o dobro. Não é bem essa a questão. Quer dizer, passamos a ser duas entidades dentro do mesmo ser humano. O corpo físico e a alma, ou o perispírito, rodeando o espírito que somos. Então, nós vamos analisar essa questão do desdobramento, e isso vai ter a ver com o arranque para a abordagem mais profunda daquilo que é a mediunidade, as qualidades do médium, do desdobramento, também as recordações que poderão ou não existir dessa faceta do desdobramento, o que é o desdobramento obrigatório, o que é o desdobramento consciente. Também vamos ver fenómenos que ficaram célebres na história, como a bilocação ou a bicorporidade, que acompanharam grandes figuras da Igreja, como Santo António. Também vamos ver a questão da vida fora do corpo, quando se dá o desdobramento, a evocação de pessoas vivas, que muita gente julga que faz, julga que realmente faz manifestar as pessoas vivas através da mediunidade, e também da importância de que se reveste a questão dos fenómenos que estamos agora a analisar. Então, o que é o desdobramento? O desdobramento é o abandono do espírito, durante o qual permanece ligado àquele pelo cordão prateado. É o desdobramento do espírito do corpo, desdobramento do espírito do corpo, através do seu, portanto, espírito com o perispírito. O corpo fica e o espírito e o perispírito saem. O desdobramento será o ato, exatamente, do espírito deixar o corpo. Não podemos ter essa situação, como já vimos, no sono, através daquilo que se identifica como o sonho, e também em vigília, quer dizer, acordados, mediante, naturalmente, aquilo que é fundamental ser a concentração. Então vamos ver os médiuns de desdobramento. O que é que será um médium de desdobramento? O médium de desdobramento será aquele em que o seu espírito tem a faculdade de desprender-se do corpo, geralmente nas reuniões mediúnicas, viajando por diversos lugares, na Terra ou no espaço, tendo em vista colaborar nos serviços de consolo. Vamos imaginar, a pessoa tem essa faculdade de sentir qualquer grau a presença dos espíritos, mas é possível que, dentro de digamos assim, numa atividade de concentração, o médium o espírito saia do seu corpo e se desloque para determinados lugares, para determinadas famílias, para determinados ambientes, ou viajando pelo espaço, ou mesmo viajando em terra. É uma espécie de aproximação na concentração mental. Então, vejam, estamos a falar de mediunidade em espiritismo, vejam que esta situação se deve sempre destinar ao consolo, à ajuda, ao auxílio que é fundamental ter presente. Quais são as qualidades que devem ter os médiuns do desdobramento? Porque é evidente que é uma faculdade muito especial, é digamos assim, uma faceta da mediunidade muito especial e, naturalmente, que tem que haver determinadas características, determinadas qualidades que definam, digamos assim, a realidade e a fidedignidade do fenómeno em si. Então, quais são as qualidades que se exigem de um médium de desdobramento? Desde logo, uma vida pura, tanto quanto possível é tê-la na Terra, livre de sentimentos de agarrado muito às coisas materiais, de sentimentos materializados,
de desejos de prazer físico e vicioso. Portanto, desde logo, é um afastamento, ou, digamos assim, um libertar-se daquilo que são as coisas que a Terra nos provocam em atraso, em ligação, em prisão quase obsessiva. Depois deve ter aspirações, embora no mundo onde estamos, se Jesus terá sido tentado, quem somos nós, ou quem serão os médiuns de desdobramento, que não terão que ser tentados também, ou que não estarão sujeitos a esta tentação. Naturalmente que o conselho e a orientação é porque também pudessem vencer as suas tentações. E, portanto, perdão, desde logo, tem o médium de desdobramento que ter realmente aspirações elevadas ao progresso, à evolução espiritual. Isto é, deve ter uma preocupação em procurar evoluir em todos os sentidos, não só o cultural, o social, mas principalmente o moral, a questão do altruísmo, da caridade fraterna, do amor sublime. São características que se pedem mais que o fenómeno em si exige daqueles que pretendem, de alguma forma, ter esta mediunidade segura. Vamos falando da mediunidade do desdobramento, porque, naturalmente, se não há essa preocupação da elevação de propósitos, também, naturalmente, que o médium pode, no desdobramento, ser acompanhado, ser envolvido, ser, de alguma forma, conduzido por espíritos inferiores. Portanto, tudo joga aqui na questão do esforço que se faz e cada dia ser melhor que o dia anterior, na preocupação da reforma interior, da reforma íntima. Depois deve ter o médium uma capacidade mental grande. Vejam como é necessário, nós já falamos nisso, a mente, a capacidade mental, o pensamento, a concentração. É necessário que o médium, consciente daquilo que se propõe fazer, ou daquilo que é aconselhável fazer, ou que é necessário fazer, é necessário que ele tenha, que exercite essa capacidade de concentração. E, naturalmente, de se deslocar da forma que seja mais importante. E também, neste particular, no sentido moral do termo, deve ter a noção daquilo que pode ou não pode dizer, porque é sempre possível ser ajudado no desdobramento, na deslocação a determinados ambientes para fazer determinadas análises, mas aqueles que cooperam nessa matéria têm que ter a certeza de que o médium analisará as coisas, estará suscetível para filtrar aquilo que pode, aquilo que não pode dizer, revelar, ou que não pode revelar. Então, o desdobramento é um exercício do espírito, e precisa de treino, precisa de haver um treino frequente, um exercício elevado, de forma que nós consigamos, ou que esses médiuns consigam aumentar a sua potência mental. Vejam que nós já falamos nisso, capacidade mental e potência mental, o poder de exercer a força mental no sentido elevado do termo. Depois deve cultivar a prece. A prece não é a reza, uma coisa é a prece, outra coisa é a reza. Já falamos nisso nas nossas aulas. É necessário ter essa preocupação da oratória com os espíritos superiores, da elevação do pensamento. Naturalmente que a prece é um exercício do pensamento, de emissão, e naturalmente de recepção da resposta. E, portanto, sendo um exercício do espírito, do desdobramento, é necessário fazer o treino e também aumentar essa capacidade mental, naturalmente, pelo exercício, pelo treinamento. Depois, é necessário que o exercício seja constante. Vejam, a prece, o exercício e a constância, isto é, a repetição frequente desse exercício. Não propriamente a toda a hora, a todo instante. Nós estamos na Terra, temos a nossa vida, com certeza. E, portanto, há momentos que nós não podemos misturar as coisas, mas há sempre momentos durante o dia em que nós possamos fazer esse treinamento, podemos fazer esse exercício. E, portanto, é necessário fazer o exercício de concentração do poder mental, que não o exercício do desdobramento. Esse deve ser feito em determinados ambientes, com determinada proteção, com determinada corrente vibratória, para que haja, digamos assim, a defesa do médium, que haja um auxílio, que muitas vezes é fundamental, é muito necessário. Então, o médium tem que fazer exercício constante, tem que procurar fazê-lo de uma forma segura e elevada, cuidando de si próprio com carinho e dedicação, o aspecto do amor próprio, para que se constitua num vaso florido com perfume inebriante, isto é, para que haja confiança e, naturalmente, possa penetrar em determinados ambientes ou possa ser assistido por espíritos de maior envergadura espiritual, de maior elevação espiritual. É claro que há uma recomendação que devemos fazer, ou melhor, é preciso que nós analisemos as coisas por forma a que, na recordação
que muitas vezes nós queremos ter e não temos, e outras vezes desejaríamos não ter e passamos a ter, há necessidade de perceber isso. Há circunstâncias em que os médiuns se recordam de tudo. Mas há médiuns que, embora relatem, de nada se lembram depois. Vamos supor, o médium desdobra-se, vai analisar uma questão, vai ser presente num determinado ambiente, vai referindo o que vê, está a fazer uma referência à distância, usando o seu próprio corpo, os órgãos de comunicação. Então ele pode fazer essa descrição e lembrar-se. É uma mediunidade consciente. E, portanto, há essa possibilidade de se recordarem de tudo. Se houver alguma segurança na fidelidade com que o médium trata os assuntos, é natural que depois se venha a recordar, mas percebe, compreende o que deve, o que não deve, o que pode ou o que não pode fazer, ou lembrar, ou relatar. E, a posteriori, pode, digamos assim, conscientemente não fazer porque acha, porque sente, porque sabe que não pode fazer. Mas há médiuns que relatam, e embora no ato próprio estejam a saber o que é que estão a dizer, depois esbate-se o conhecimento e esquecem. E, para trás de pouco tempo, pouco se lembram ou nada se lembram daquilo que realmente relataram. É claro que é uma defesa, porque não é fácil o médium ter consciência daquilo que pode ou que não pode, que deve ou que não deve dizer. Então, dentro desta questão dos médiuns de dobramento, nós temos que ver que há situações que também é aquela mediunidade consciente, uma mediunidade semiconsciente, uma mediunidade inconsciente. Quer dizer, tudo depende disso. Quando a mediunidade inconsciente, o médium não se lembra de nada, nem do que fala, nem do que relatou. Na semiconsciente, pode na hora lembrar-se e depois esquecer. Na consciente, lembra-se e consegue continuar a lembrar-se. Então há necessidade de perceber que há várias características dos médiuns. E há médiuns que, debaixo de uma determinada magnetização do envolvimento, digamos assim, vibratório, se desdobrem quase que automaticamente. É muito fácil o desdobramento e é quase espontâneo. Mas há situações em que isso exige alguma concentração, algum envolvimento magnético e, portanto, tem que haver, considerando-se que o envolvimento, ou o desdobramento, perdão, é sempre, ou deve ser sempre sustentável, há muitas vezes a necessidade de um médium ser ajudado no envolvimento magnético, no envolvimento vibratório, ser ajudado a desdobrar-se para essa tarefa. É daí que estas situações se devam viver em ambiente de conjunto, em grupo, em reunião mediúnica. Mas falamos do desdobramento consciente ou inconsciente. Quando o desdobramento é espontâneo, pode ser quase sempre consciente. Não pode ser provocado por entidades desencarnadas. Pode o desdobramento ser provocado por entidades desencarnadas. Vamos situar só nisto. Há circunstâncias em que a perturbação, o envolvimento dos espíritos é tão próximo, é tão insistente, que quase que há como uma hipnose do espírito que se desdobra e o agente, o autor da comunicação, do envolvimento, passa a tomar posse, a tomar controle dos órgãos de comunicação. Então, pode haver uma espontaneidade ou pode ser uma questão de provocada. Há médiuns, mesmo sem ser de desdobramento, há médiuns que precisam, de facto, de serem auxiliados. Há entidades que precisam de ser, digamos assim, carreadas, de ser passadas, de serem transferidas do doente, da pessoa, do paciente, para um médium de captação. É claro que o desdobramento provocado por encarnados, de forma consciente, de forma consciente, ou pelos desencarnados, na verdade, quando a mediunidade está latente ou o médium está em desequilíbrio emocional, esse desdobramento pode ocorrer. Quer dizer, o médium pode sair do seu corpo, o espírito, e de imediato haver a manifestação consciente ou semiconsciente. Pode ser um envolvimento magnético, por exemplo, de um dirigente do grupo, que envolve magneticamente o médium e ele começa a entrar numa sonolência, desdobra-se e permite a manifestação, ou pode ser, no mundo espiritual, portanto, as entidades desencarnadas a fazerem essa tarefa, a provocarem esse desdobramento pelo envolvimento que realmente provocam ou se produz. É evidente que, quando o próprio médium se disponibiliza, aceita, se predispõe a realmente o exercício dessa mediunidade, é evidente que pode ocorrer um desdobramento consciente.
ele tem consciência do que vai fazer, do que pretendem que ele disponibilize para a tarefa e, naturalmente, torna-se mais fácil. Quando o médium reage, quando o médium resiste, torna-se, naturalmente, mais difícil. E, portanto, naquela questão da preparação, tem que haver uma autoanálise. O que é que o médium pretende? Tem que haver um autoaprimoramento ou aperfeiçoamento. Quer dizer, quais são as finalidades que ele pretende imprimir à sua mediunidade? São mais elevadas ou se nem por isso? E tudo resulta, a partir daí, da facilidade com que o desdobramento ocorre. Com que a facilidade com que o desdobramento ocorre. Vamos agora entrar, estamos a falar do desdobramento, vamos entrar numa análise, uma abordagem mais direta, mais ocasional. Em termos de desdobramento, há a possibilidade de o médium estar num lugar, fisicamente, e ao desdobrar-se, se deslocar a outro lugar. Então, poderá acontecer que esse desdobramento se torne visível, se torne palpável mesmo. Há casos, como já aqui há pouco referimos, como Santo António de Lisboa ou de Pádua, mas também Afonso de Liguori. Isto é, quando se constata a presença de um mesmo espírito encarnado em dois lugares diferentes, aparentemente ao mesmo tempo. Aparecimento em dois lugares diferentes, aparentemente ao mesmo tempo. Isto quer dizer que o corpo estará num lado e o espírito, ao desdobrar-se, estará presente noutro lugar. Chama-se a isto a presença em dois locais diferentes. O fenómeno toma, em termos de espiritismo, doutrina espírita, o nome de dois locais, bilocação. A presença em dois locais, a bilocação. E, portanto, referimos que esta presença em dois locais, ou a bilocação, é um fenómeno, enfim, referido na história das religiões com Santo Afonso de Liguori, que realmente foi visto em dois lugares, apresentado em dois lugares, aparentemente ao mesmo tempo. O espírito, quer dizer, pode aparecer em dois corpos, aparentemente ao mesmo tempo. Vamos pormenorizar. Pode estar no seu corpo físico num lugar e estar no seu corpo espiritual noutro lugar, que se torne visível ou que se torne perceptível. Voltamos a recordar que é aquilo que se passou com Santo António, com Afonso de Liguori. O espírito pode aparecer em dois corpos, aparentemente ao mesmo tempo, ou em dois lugares ao mesmo tempo. Quando aparecem dois corpos ao mesmo tempo, ou aparecem em dois lugares ao mesmo tempo, tudo joga em termos, digamos assim, de aparição ou de materialização. Aparição ou materialização pode ser visível em dois lugares, mas pode ser visível em corpos em dois lugares. Quando é em dois lugares, pode ser só o espírito apresentar num lado e o corpo estar no outro, bilocação. Quando apresenta em dois corpos, isto é, o corpo físico e o corpo espiritual, chama-se isto em termos doutrinários a bicorporeidade. Dois corpos, ou a aparência, a apresentação em dois corpos diferentes, como foi o caso de Santo António. Aliás, é um dos milagres que é atribuídos a Santo António, entre aspas, nós não consideramos milagres, mas aquilo que a Igreja refere como sendo milagres é António apresentar-se, de facto, num lado, ou estar num lado, e se apresentar do outro. Aliás, é muito frequente em Santo António, as referências históricas são muito frequentes, porquanto até havia já a tradição que, ao verificar-se que Santo António, durante a celebração da missa, e particularmente na hora da elevação, ficava concentrado como que parado, já era nomeado outro sacerdote para o substituir, porque frequentemente ele ficava naquela posição estática e era necessário continuar a celebração porque demorava vários minutos a sair dessa situação, ou dessa posição física. Isto porquê? Porque ficava o corpo, ele desdobrava-se para aparecer noutro local ou noutro corpo, o corpo espiritual. E, portanto, havia realmente essa necessidade, essa comprovação. António é um fenómeno, o António de Lisboa, o António de Pádua, é um fenómeno muito curioso, que não tem nada de milagroso, mas sim que tem uma faceta muito concreta daquilo que a mediunidade pode permitir. É evidente que há pormenores que nós temos que analisar. Quando há um desdobramento desses, o corpo fica estático e, portanto, de alguma maneira, há um descanso físico. Quando há um desdobramento,
normalmente há uma diminuição do ritmo cardíaco. Isto é, a batida cardíaca passa a ser mais baixa. Isso podia ser constatado durante o sono, ou a não haver essa batida cardíaca mais baixa, o desdobramento pode-se dar ou pode estar incompleto, porquanto a pessoa pode estar a tomar antidepressivos ou calmantes ou ansiolíticos, uma medicação de grande força, de grande profundidade, e, embora haja o corpo a descansar obrigatoriamente, o espírito não se ausenta, não há desdobramento, e, portanto, o corpo acaba cansado. Podemos fazer essa extrapolação. Se a batida cardíaca baixar, se baixar a tensão arterial, e, naturalmente, baixando a tensão, baixando o ritmo, baixa a velocidade circulatória, há menor combustão ao nível das células, há mais descanso, porque há menor ação do metabolismo celular. É essa circunstância que dita que se o desdobramento provoca descanso ou cansaço. Se houver, de facto, um desdobramento natural e a pessoa tiver o ritmo mais baixo, quer seja cardíaco, quer seja a tensão arterial, naturalmente que o espírito está fora do seu corpo. Mas se não houver nem baixa do ritmo cardíaco, nem baixa da tensão arterial e, portanto, houver cansaço no final do acordar, não houve desdobramento. Apenas o espírito esteve mergulhado no seu corpo, que estava adormecido ou que estava, digamos, dominado pela ação médica. E aí o que é que ocorre? Ocorre que os ambientes em que o espírito se vê depois do desdobramento podem ser de tal maneira negativos que o espírito, com medo, foge para o seu corpo. E ao fugir para o seu corpo, não se afastou, acaba por ser envolvido pelas vibrações dos que estiverem presentes, naturalmente, no ambiente do lar, no ambiente do quarto de repouso. Se houver entidades negativas, se houver perseguidores, essa presença pode ditar, digamos assim, o medo, o receio e a fuga para o seu próprio corpo. E não havendo, digamos assim, a saída do espírito da zona do corpo, haverá naturalmente cansaço. E a pessoa no dia seguinte acorda mais cansada do que se deitou. É um sintoma, mesmo que a pessoa durma debaixo de hipnóticos, debaixo de antidepressivos, e se acorda mais cansada do que se deitou, naturalmente que não houve desdobramento e, portanto, não houve repouso do corpo físico e, portanto, naturalmente que, salvo aqueles aspectos em que a tensão arterial baixa por causa da medicação que se toma, mas naturalmente que não houve a saída do corpo e não houve desdobramento. Nós permanecemos no ambiente. Se o ambiente for mau, nós vamos sentir mal. Nós não permanecemos no ambiente, nós saímos do ambiente. Naturalmente, se nós nos afastamos e viajamos por locais ou com entidades diferentes, naturalmente que as situações são diversas. Podem as entidades ser boas, podem as viagens ser agradáveis, e a pessoa vai acordar, muitas vezes sem se lembrar de nada. Veja-se que falamos sobre os sonhos e o sono. Não se lembra, ou pode a companhia ser muito negativa e as pessoas acordarem debaixo de um grande pesadelo, de uma grande agitação emocional e até de uma alteração do ritmo cardíaco e também de uma alteração profunda da tensão arterial. É evidente. Será que, ao nos sintonizarmos com energias e atitudes negativas, não estaremos abrindo caminho para a doença? É natural que nós tenhamos de ter algumas preocupações, não é isso que está em curso na Terra. Na Terra está em curso quando a pessoa se sente mal, vai ao médico. E o médico vai fazer o quê? Vai receitar medicamentos, vai assentar fármacos, naturalmente químicos. E, portanto, quer dizer, andamos neste vai e vem sempre a tentar resolver o problema da forma mais fácil, porque é mais fácil comprar as coisas do que propriamente exercer um esforço muito grande para nos dominarmos. É mais fácil ir à farmácia tomar uns medicamentos do que fazermos um esforço grande para uma profilaxia de pensamentos, de palavras, de atos, cuidados físicos, etc., que podem evitar o uso de fármacos. Mas é assim, se eu adoecer, vou ao médico, ele passa uma receita, vou à farmácia, compro os medicamentos e tomo. E é claro que isto, como a medicação não haja ao nível espiritual, embora se vá dizendo que há medicação psíquica, bom, eu pergunto sempre, digam-me o que é essa coisa do psíquico, que é para saber se a medicação se adapta a uma coisa que, sendo física, tem a sua lógica. Mas se o psíquico não é físico, não tem lógica nenhuma. Não se entende como é que a medicação pode agir nessa ordem. Embora, voltamos a recordar, que a ação mental, a ação sobre o cérebro físico, sobre a mente perispiritual e espiritual, tem muito a ver com a atividade celular e, naturalmente, com o cansaço
dos neurónios, com o cansaço das células cerebrais. E aí não temos dúvida nenhuma que muitas vezes é necessário a intervenção da medicina exatamente para repor ou para tentar complementar a reposição da normalidade no funcionamento das células do sistema nervoso central. Naturalmente que se o nosso convívio durante o dia for com pessoas atrasadas, inferiores, materialistas, as companhias que andam connosco certamente que não são boas. Mas se nós tivermos a preocupação de facto, ter uma outra vivência mais espiritualizada, mais moralizada, mais elevada, naturalmente que as companhias, quando nós caímos no sono e vamos no sentido do desdobramento e, naturalmente, da viagem espiritual, naturalmente que aqueles que nos acompanham serão bons, serão espíritos mais elevados, são espíritos amigos e, sem dúvida, muitas vezes protetores. Ora, o espírito obsessor, tanto que nos acompanha com aquele sentido da perseguição do passado, de outras vidas, de outras reencarnações, e que se quer ter um ar de vingança, naturalmente porque nós, dentro da lei da causa e efeito que já analisamos, há lições atrás, teremos que pagar aquilo que fizemos, teremos que receber aquilo que realmente produzimos nos outros, teremos que colher aquilo que nós semeamos. Naturalmente que esses espíritos que causam em nós perturbação, que nos envolvem negativamente, que têm determinadas intenções, que criam em nós ideias fixas, naturalmente que eles podem, progressiva e lentamente, ir moldando o caráter de cada qual, ou daqueles a quem perseguem, daqueles a quem envolvem. E chega a uma certa altura que nós até dizemos muitas vezes, fulano era tão diferente do que é, mudou tanto, nunca pensei que mudasse tanto. Isso deve-se a quê? A uma influenciação progressiva, lenta embora, que faz com que a pessoa vá agindo, vá reagindo ao sabor dos impulsos mentais que os espíritos perseguidores lhe causam. E, portanto, é esta necessidade que a gente tem que ter na reflexão e na meditação sobre aquilo que se passa connosco. Os espíritos vão moldando, obsidiado ao seu caráter, à sua maneira de ser, tornando do ordinário ou a sua imagem no espelho da alma. Eles passam a influenciar, a envolver e a tornar aqueles a quem perseguem como se fossem eles próprios. Frequentemente, o que se manifesta noutros, há pessoas que dizem, não, é vivo, está-se a manifestar no trabalho mediúnico, é um vivo, é um vivo. Frequentemente o que se manifesta não é o vivo, mas é aquele que o molda, aquele que o influencia, aquele que o envolve. E frequentemente quem se manifesta são os obsessores dos vivos. Mas pode acontecer que num desdobramento, pode acontecer que a pessoa viva esteja a dormir e que ao dormir se desdobre e possa eventualmente participar numa manifestação mediúnica, num inocente. Isso pode acontecer, mas é necessário que a pessoa viva esteja num processo de sonolência, de adormecimento e, naturalmente, de desdobramento, para depois, no desdobramento, poder viajar até ao centro, até ao núcleo espírita, até ao grupo e poder manifestar-se através do médium. Ainda que tenhamos que ter a noção de que a manifestação dessas entidades vai transportar também vibrações físicas, fluidos deletérios e, muitas vezes, provocar o mal-estar e provocar o sofrimento físico do próprio médium. Então, temos que, nesta questão da análise dos desdobramentos, temos que ponderar isto. Eu recordo-me que, quando entramos para o Espiritismo, quando começamos a ter contacto com os trabalhos, era frequente a opinião de que não se deveriam fazer trabalhos depois da meia-noite. E isto porquê? Porque se, naquela altura, a televisão fechava à meia-noite e, portanto, naturalmente que à meia-noite era a hora que as pessoas iam para a cama, depois do fecho das emissões, e, naturalmente, era a hora em que as pessoas adormeciam e se desdobravam. E, naturalmente, era a hora em que, ao desdobrarem, fossem procurar tirar esforço daquilo que já havia acontecido durante o dia. E aí sim dizia-se que se manifestavam os vivos nos médiuns, nos centros espíritas. Então, havia necessidade de fechar o trabalho antes da meia-noite. Bom, mas o que é facto é que eles podem continuar a tirar de esforço, podem continuar a dirigir-se aos locais onde os outros, aqueles a quem se querem vingar ou quem querem tirar de esforço estejam, e podem provocar também um mal-estar. Mas era assim que se dizia porque se pensava que eles se desdobravam e apareciam. Bom, e agora a coisa mudou um pouco porque os horários que as pessoas iam para a cama alteraram-se, são muito mais tarde. E, portanto, as viagens na maldade, as viagens na vingança, dão-se agora a horas mais tardias e, portanto,
não há assim essa frequência com que muitas vezes a gente ouve falar, que os vivos se manifestam nos médiuns, nos centros, e que até chega a aventar a hipótese do mal-estar das pessoas que buscam socorro na casa espírita, se dever à influência dos vivos, quando muitas vezes pode ser a influência dos desencarnados que obsidiam esses vivos de que se acusam. Então, é necessário que realmente nós tenhamos essa noção. É claro que estamos a analisar os fenómenos do desdobramento, os fenómenos, digamos assim, da mediunidade, e podemos questionar. Mas porquê é que estes fenómenos são importantes no estudo, nos conceitos que nós procuramos transmitir a propósito do Espiritismo? São importantes para que as pessoas possam analisar muitas vezes o que se passa com elas e estribar-se em situações que se passam na realidade e que são divulgadas. Há pessoas importantíssimas e que abraçaram a doutrina espírita e que realmente defenderam esses fenómenos. Estamos a falar dos fenómenos de desdobramento, estamos a falar dos fenómenos de bilocação, de bicorporeidade. Há pessoas importantíssimas que se manifestaram a favor desses fenómenos e que os comprovaram. Por exemplo, Ernesto Bolzano. Bom, Ernesto Bolzano era um professor da Universidade de Turim e foi, antes de se converter ao espiritismo, materialista, cético e também, que seguiu Kant e a sua filosofia, era positivista embora. E ele estudou realmente, era de Génova, estudou os fenómenos na época e comprovou-os e publicamente os defendeu. Depois há uma figura pouco relacionada com estas questões, porque muita gente que viu os episódios de Sherlock Holmes, que ainda hoje continuam a passar nas televisões, nos cinemas e de grandes êxitos, os livros policiais, pois o autor desta série de Sherlock Holmes era Sir Arthur Conan Doyle. E Sir Arthur Conan Doyle, embora fosse um escritor digamos assim, policial, era também espírita e um grande pesquisador e um grande investigador. Quem vê os episódios de Sherlock Holmes vê muitas vezes que é a intuição quase de Sherlock Holmes, o grande inspetor da polícia inglesa, que acaba por descobrir, às vezes, quando ninguém espera a saída para o digamos assim, o problema, ele intuitivamente, ele inspiradamente, consegue deslindar os problemas. Pois é esta figura, Sir Arthur Conan Doyle, o autor do Sherlock Holmes, que é espírita e que publicamente vem a defender realmente a verdade dos fenómenos, a verdade dessas situações de desdobramento e não só. Depois um outro homem extraordinário, que foi talvez dos amigos mais próximos de Allan Kardec, que é o grande astrónomo e figura sem quaisquer discussões da cultura francesa e europeia do século XIX, Camille Flammarion. Camille Flammarion tem várias obras, tem vários escritos sobre espiritismo e sobre os fenómenos espíritas, os fenómenos mediúnicos. E, portanto, são figuras que realmente, acima de qualquer suspeita, comprovam e atestam realmente a realidade dos fenómenos espíritas. Depois ainda, William Crookes. William Crookes é um cientista de grande projeção. Ele foi investigador, cientista, e é também um dos pais da física moderna. É um dos pais das descobertas dos minérios radioativos, que vão conduzir mais tarde à cisão atómica e às armas nucleares, embora a intenção dele não fosse essa. É, de facto, uma figura ímpar da cultura inglesa. E é um homem que estudou, William Crookes estudou os fenómenos realmente mediúnicos, os fenómenos espíritas, e apesar de ser ameaçado de não vir a ser Sir, que é um título honorífico da coroa inglesa, a não ser que abjurasse dos seus ideais espíritas, ele não só veio ao público dizer que não pensava que eles pudessem ser reais, ele afirmava que eles eram reais. E, portanto, este homem, que é portanto, dos pais da física moderna, William Crookes, foi também um grande defensor da doutrina espírita. Depois também, já na nossa língua, o Dr. Bezerra de Menezes e Cavalcante, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que era um médico, escritor, foi político, foi deputado federal e também foi um espírita confesso e convicto, chegou à presidência da Federação Espírita Brasileira no final do século XIX, era considerado pelo povo um médico dos pobres, tinha um espírito de caridade extraordinário e atestou publicamente que realmente o espiritismo e a mediunidade eram realidades
acima de qualquer suspeita. Portanto, estamos nesta perspectiva de analisar o sono, os sonhos, o desdobramento, a realidade da mediunidade do desdobramento, mas a realidade, e todos temos em qualquer grau essa possibilidade, do desdobramento generalizado. Muitas vezes a gente desdobra-se e não se recorda. Outras vezes toda a gente, quem é que nunca teve pesadelos? Ou quem é que nunca teve coisas admiráveis de imaginação durante o sono? Então, são realidades da mediunidade, a capacidade que as pessoas têm de se poderem desdobrar e irem a determinados locais, a determinados sítios, visualizar determinadas cenas, determinados problemas, determinados obstáculos, determinadas situações que podem ajudar, se essa capacidade for no sentido do bem, que podem ajudar a minorar o sofrimento daqueles que na Terra vão palmilhando com muita dificuldade a sua vida e os seus caminhos. Então ficamos por aqui hoje. Na próxima aula teremos, sem dúvida alguma, a lição 14, Evangelho. Vamos voltar a recordar o que é que Jesus falava a propósito destes fenómenos que vieram a ser desenvolvidos, reescritos, tornando-se redivivos da sua mensagem libertadora. Boa noite, até a nossa próxima aula.